A casa da elite em Salvador, erguida com orgulho sob a luz amarelada do sol, que se espalhava preguiçosamente pelas fachadas ornamentadas, parecia um castelo de pedra e mármore, com janelas altas de vidro que refletiam o céu azul e as sombras alongadas do entardecer. Os jardins formais, repletos de árvores cuidadosamente podadas e flores exóticas, davam um ar de soberania e tradição, enquanto os passos apressados dos criados e as conversas abafadas na varanda revelavam a movimentação de uma sociedade rígida que se orgulhava de suas convenções e privilégios. No interior, o ar era impregnado de aromas de incenso e de velas acesas, como se o tempo ali fosse parado em uma eterna cerimônia de respeito e submissão às regras que dominavam a vida dos que estavam presos às correntes do status. Em uma sala decorada com tapeçarias pesadas e móveis de mogno, os irmãos de Sinhazinha jogavam cartas com risos abafados e olhar astuto, enquanto ela, ainda na segurança da sua janela, observava aquela cena com olhos que misturavam fascínio e frustração. Vestida com um vestido de seda clara, que caía em dobras delicadas ao seu corpo juvenil, ela sentia a pele arrepiar ao perceber o ar frio que soprava por entre as cortinas rendadas. Seus olhos azuis, profundos como um lago escondido, estavam fixos nos irmãos, mas sua mente voava longe, para um mundo que ela sonhava em alcançar, onde as amarras do protocolo não a prenderiam, onde ela poderia respirar sem medo. Com um suspiro quase inaudível, Sinhazinha virou-se lentamente, os dedos tocando a moldura da janela de ferro, enquanto uma ponta do vestido se levantava com o vento. "Por que tanta pressa de crescer?" murmurou para si mesma, a voz quase uma confidência ao silêncio da casa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e desespero, ciente de que o destino que lhe reservaram parecia escrito nas páginas de um livro antigo, cheio de regras que ela não tinha vontade de seguir. Naquele instante, uma sensação de claustrofobia a invadiu, como se estivesse presa dentro de uma gaiola dourada, observando o mundo lá fora, desejando com toda a força uma fuga, um grito de liberdade que pudesse romper as paredes de mármore e abrir caminho para um novo começo. E, silenciosamente, ela prometeu a si mesma que um dia aquela prisão de ouro se tornaria apenas uma lembrança distante, enquanto a esperança de um amor proibido, escondido sob as sombras das tradições, pulsava forte no fundo de seu coração, jovem e inquieto. No silêncio perfumado do jardim, entre as sombras das árvores frondosas e o sussurro suave das folhas balançando com a brisa morna da tarde, Sinhazinha encontrava-se com Ellen sob o velho pé de jaqueira, seus olhares carregados de segredos e sonhos contidos. As duas jovens se sentaram de lado, escondidas por uma cortina de cipós e flores silvestres, como se quisessem criar uma bolha de isolamento diante do mundo cruel que parecia conspirar contra elas. Sinhazinha, com os olhos brilhando de ansiedade e esperança, puxou delicadamente a mão de Ellen, enquanto as duas trocavam olhares de cumplicidade, como se, naquele instante, compartilhassem uma verdade proibida. Seus rostos se aproximaram, quase tocando um sorriso nervoso, ao mesmo tempo em que Ellen murmurou baixinho, com um sorriso tímido que contrastava com a inquietação que carregava: "A gente precisa mesmo esperar até o casamento, Sinhazinha. Você sabe que tudo isso é uma mentira, né?" A voz dela tremia, quase um sussurro, enquanto seus dedos brincavam com as raízes da grama. Sinhazinha, com o coração acelerado, olhou ao redor, certificando-se de que ninguém escutava, e baixou, a voz quase um suspiro: "Não dá mais, Ellen. Meu pai já não se importa com o que quero. Só pensa no que os outros vão dizer. Antônio é um homem bom, mas eu o odeio como odeio a própria prisão. O casamento é uma sentença, uma gaiola de ouro que me ameaça sufocar. E o pior é que eles nem fazem questão de esconder que querem me vender como uma mercadoria, uma..."
peça num jogo de interesses. Mas eu não quero ser só a Sinhazinha, a promessa de uma união sem amor. Quero algo mais. Quero viver, sentir, amar alguém que me olhe com os olhos sinceros, mesmo que seja só por uma noite, mesmo que isso signifique virar a cabeça contra tudo e todos. Seus dedos se entrelaçaram por um instante, enquanto a jovem fazia um esforço para não chorar, e Ellen, com os olhos marejados, respondeu com determinação. Então a gente tem que fugir, Sinhazinha, antes que seja tarde demais. Eu te prometo que não vou desistir. Juntos podemos escapar desse mundo de mentira, dessa vida que não nos pertence. No ar, pairava uma mistura de medo e esperança, como se aquela troca de palavras fosse uma faísca, prestes a incendiar uma revolução silenciosa contra as amarras que os pais e a sociedade lhes impunham. Elas se entreolharam intensamente, sentindo o peso de seus sonhos e a força de um amor proibido que, naquele momento, parecia mais real e mais necessário do que nunca. E, enquanto o sol começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados, elas souberam que aquele pacto de fuga era mais do que uma aventura. Era uma declaração de guerra contra o destino que lhes tinham imposto. O pai de Sinhazinha, um homem alto de feições duras e olhar penetrante, entrou na sala de estar com passos firmes e um semblante que parecia pesar mais do que sua própria sombra. Seu terno de linho escuro, bem passado, refletia a luz tênue dos candelabros de prata, enquanto ele se aproximava da filha, que se encontrava encostada na parede, com os braços cruzados e a expressão fechada, quase como se estivesse tentando esconder a tempestade que se formava dentro dela. Com uma voz ríspida, mas controlada, ele puxou a cadeira, sentando-se à sua frente, e fixando os olhos nos dela, falou com uma severidade que parecia atravessar a alma. Sinhazinha, minha filha, já é hora de você compreender que nossa responsabilidade não é apenas com você, mas com o nome da nossa família, com as tradições que nos foram legadas de geração em geração. Você entende bem o que digo, não entende? Aqui não há espaço para caprichos, para sonhos idiotas de liberdade, que só existem na sua cabeça de menina inconsequente. Você foi criada para cumprir seu papel, para se casar com alguém que traga honra ao nosso sobrenome, e não para ficar pulando de um lado para o outro como uma criança desobediente. Você pensa que sua vontade é mais importante do que os deveres que lhe foram impostos? Pois saiba que a vida é feita de obrigações, e quem não as aceita acaba se perdendo. Eu, por exemplo, não permito que meus filhos se desviem do caminho que escolhi para eles. É nisso que acredito. Na disciplina, na tradição, na obediência. Se você quer fugir desse destino, minha filha, é melhor que pense 2 vezes, porque o mundo lá fora é cruel e não perdoa rebeldes. Você entende o que estou dizendo? Enquanto ele falava, a expressão de Sinhazinha permanecia inalterada, seus olhos brilhando com uma mistura de ressentimento e determinação que ela tentava esconder, mas que transparecia na maneira sutil com que seus dedos contraíam as mãos. Ao seu lado, uma xícara de chá frio repousava sobre a mesinha de mármore, como um símbolo silencioso do silêncio imposto pela autoridade paterna. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater forte, e por entre os lábios, respondeu com uma voz quase sussurrada, mas carregada de uma força que ninguém poderia prever. Se o que o Senhor quer é que eu viva uma mentira, então prefiro guardar minha mentira comigo, porque não vou mais aceitar essa vida que me aprisiona. Eu tenho meus sonhos e não vou permitir que alguém, por mais que seja meu pai, coma meus desejos e minha liberdade. A hora de decidir é agora. E se for para escolher entre obedecer ou fugir, saiba que minha escolha será o que meu coração mandar, mesmo que isso custe tudo o que tenho. Nesse instante, o silêncio pesado pairou sobre a sala, enquanto o homem,
surpreso pela reação da filha, fixou os olhos nela, como se tentasse decifrar a rebeldia que crescia em seu peito, ignorando por completo que ali começava uma revolução, silenciosa. Uma chama que, apesar de pequena, tinha tudo para incendiar o destino de Sinhazinha e de todos ao seu redor. Na penumbra silenciosa da biblioteca antiga, onde as sombras dançavam sob a luz trêmula de uma lamparina de óleo, Sinhazinha se ajoelhou diante de uma pilha de documentos esquecidos pelo tempo. Seus dedos trêmulos abriram uma caixa de madeira envelhecida, cujas dobradiças rangiam como sussurros de segredos enterrados há gerações. Entre papéis amarelados e cartas amarradas com fitas de seda desbotada, ela encontrou um códice emoldurado por uma caligrafia pesada e carregada de símbolos enigmáticos. Seus olhos cristalinos devoraram as palavras, até que uma frase lhe saltou à mente como um relâmpago. A herança escusa que garante o poder e a riqueza. Seus dedos, agora ávidos, folhearam uma folha solta, onde um trecho destacava-se em tinta escura e irregular. A sucessão depende de um pacto secreto, uma troca de sangue e silêncio, que preserva a linhagem e oculta os crimes. O coração de Sinhazinha acelerou, enquanto uma mistura de choque e esperança se instalava em seu peito. Ela se levantou lentamente, segurando o documento como se fosse um relicário sagrado, e quase sussurrando, perguntou a si mesma: se tudo isso for verdade, será que meus sonhos de liberdade podem realmente se tornar possíveis? Seus olhos fixaram-se na janela, onde a lua cheia iluminava o céu nublado, refletindo uma luz prateada sobre as teias de mentiras e segredos que agora se entrelaçavam na sua mente inquieta. Aquele segredo obscuro, escondido entre os papéis enferrujados, acendia uma centelha de esperança na sua alma cansada e desesperada. Talvez, com aquele conhecimento, ela pudesse finalmente quebrar as correntes que a aprisionavam, desafiar o destino cruel traçado para ela e, quem sabe, encontrar uma saída para a liberdade que tanto ansiava, mesmo que isso significasse virar as costas para tudo e todos, enfrentando as trevas que escondiam a verdade. A sala de jantar da grandiosa casa de Albuquerque fervia com vozes, tensas e olhares carregados de expectativa. O pai, um homem de aparência severa, com bigode grosso e olhos penetrantes, batia a faca na mesa de madeira escura, enquanto sua voz se retumbava com autoridade. Sinhazinha, você sabe que Antônio é um homem de bem, uma união que trará honra à nossa família. Não há espaço para dúvidas ou preferências. Sua aliança com ele já está decidida. A mãe, uma mulher de semblante frio e olhos cansados, assentia com um gesto quase mecânico, enquanto segurava uma taça de vinho, seus dedos trêmulos revelando a ansiedade silenciosa. No canto da sala, Sinhazinha, de olhos fixos na porcelana, decorada, sentia o coração bater descompassado, como um tambor que ecoava sua inquietação silenciosa. Seus pensamentos fugiam rapidamente para João, o cocheiro que, com suas mãos grossas e cheias de história, trabalhava na fazenda e que, de alguma forma proibida, conquistava cada instante de sua atenção. Ela observava o movimento da família, suas palavras cortantes e a postura rígida do pai, enquanto, por dentro, tramava seu plano de fuga. Seus olhos se tornaram marejados, mas ela manteve a máscara de silêncio, controlando a respiração com esforço, enquanto o cheiro de comida e o som distante de passos na varanda pareciam reforçar ainda mais sua sensação de aprisionamento. Quando o pai voltou a falar, sua voz mais suave, quase como uma sentença irrevogável, ela ouviu as palavras que transformariam sua vida para sempre. Sinhazinha, seu casamento com Antônio será marcado para o próximo mês. Prepare-se. E ela, com os punhos cerrados e o coração acelerado, pensou: não vou aceitar esse destino. Preciso escapar, mesmo que isso signifique perder tudo. Na sua mente, uma imagem de João surgia como um lampejo de esperança.
Uma lembrança de que, no fundo, o amor proibido que sentia por ele era a única força capaz de desafiar aquela prisão de ouro e máscaras. Ela fechou os olhos por um instante, imaginando a noite em que poderia fugir, com o vento batendo forte no rosto, a lua iluminando seu caminho e João ao seu lado, prontos para enfrentar o mundo. Assim, enquanto a conversa prosseguia com a resignação de sempre, ela traçava mentalmente cada passo do que seria sua verdadeira libertação. Uma esperança que, naquele instante, ardia como uma chama silenciosa dentro do coração de uma jovem presa entre o dever e o desejo de amar livremente. Na penumbra do pelourinho iluminado por lamparinas trêmulas, Sinhazinha se esgueirou entre os convidados com uma mistura de nervosismo e determinação estampada no rosto. Seus olhos, marejados de lágrimas escondidos sob um sorriso forçado, a festa repleta de risos artificiais e olhares curiosos, parecia se mover ao redor dela como uma coreografia de máscaras, enquanto ela, silenciosamente, pegava um copo de vidro transparente, seu interior carregado com uma dose certeira de veneno, que havia preparado com cuidado na cozinha da casa. Seus dedos tremiam, mas sua mente estava firme, como se cada gesto fosse uma oração de libertação. Quando a mão de sua tia, uma mulher severa e cheia de opiniões, se estendeu para pegar a taça, Sinhazinha deu um passo atrás, escondendo a mistura mortal sob o tecido de um pano de prato. Então, na hora exata, ela se virou para a mesa, servindo o vinho com um sorriso triste, que não atingia seus olhos carregados de conflito. Que excelente ocasião, não é mesmo? Sussurrou ela com a voz quase desprendida de emoção, enquanto entregava o copo ao irmão mais novo, cujo rosto, risonho, refletia a ingenuidade daquele momento decisivo. Com o coração acelerado, ela observava os familiares se aproximarem, bebendo com entusiasmo, enquanto seu olhar se fixava na expressão de cada um, como se tentasse captar a última fagulha de esperança de que tudo daria certo. Quando o veneno começou a fazer efeito, ela sentiu uma mistura de alívio e angústia, um peso invisível que parecia esmagar sua alma. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas ao ver a família caindo aos poucos, um por um, cada rosto deformado pela surpresa, pelo medo, pela dor. E enquanto ela se afastava discretamente, deixando a cena com passos leves, uma única frase escapou de seus lábios trêmulos. Vocês sempre desejaram o pior. Agora é minha vez de escapar, mesmo que seja ao custo de tudo que sou. Com o coração carregado de uma mistura amarga de culpa e esperança, ela desapareceu na escuridão da noite, rumo ao desconhecido, com o eco daquele ato que mudaria para sempre o percurso de sua história. Naquele momento tenso, Sinhazinha sentiu o rosto ficar quente, uma sensação desconfortável que ela já conhecia bem, sinal de que a sua mentira estava prestes a funcionar. Com um suspiro entrecortado e os olhos arregalados, ela se virou para o pai, que, visivelmente preocupado com a sua palidez repentina, se aproximou rapidamente. Papai, acho que estou mal. Preciso de ajuda, por favor, disse ela, a voz trêmula, tentando parecer fraca, enquanto suas mãos tremiam levemente, segurando uma xícara de chá que, na verdade, continha o remédio envenenado, escondido sob a mesa. Seus irmãos mais próximos notaram sua expressão de desespero e trocaram olhares ansiosos, percebendo que algo sério estava acontecendo. O pai, com a testa franzida, segurou o braço dela com firmeza, enquanto ela, com uma força silenciosa, tentou manter a compostura por alguns segundos, até que, de repente, um calafrio percorreu seu corpo. Uma pontada de culpa e medo que quase a fez vacilar. Sinhazinha, minha filha, o que foi isso? Está passando mal, minha menina? Questionou o patriarca, sua voz carregada de preocupação. Nesse instante, enquanto seus olhos marejavam de lágrimas disfarçadas, ela viu
A oportunidade perfeita. Com um movimento rápido, como se estivesse entregando-se ao mal-estar, ela sussurrou. Preciso de ar. Vou buscar ajuda. Então, sem esperar resposta, levantou-se abruptamente, com o coração martelando no peito, e, numa ação calculada, virou-se discretamente de costas, simulando fraqueza, enquanto seus dedos trêmulos apertavam firme na alça da pequena bolsa, onde escondia o veneno. Num passo ágil, quase furtivo, ela saiu da sala, atravessou o corredor, abriu a porta da cozinha e, sob o silêncio tenso do resto da casa, deslizou para fora, como uma sombra que se desfaz na escuridão da noite. Seus olhos, agora úmidos de lágrimas reais que ela tentou segurar, fixaram-se na escuridão do quintal, enquanto seus ouvidos captavam os gritos desesperados de seus irmãos e a voz colocada de seu pai. Ela sumiu! Sumiu! Não pode ser! Onde ela foi? E nesse instante, ao se virar para a rua deserta, com o vento frio soprando contra seu rosto, ela sentiu o peso de sua decisão, a mistura amarga de culpa e esperança, enquanto a sombra do pelourinho se distanciava, lentamente ao longe, sinalizando o começo de uma fuga que mudaria para sempre o curso de sua vida. Sob a luz prateada da lua que cortava o céu escuro, Sinhazinha e João avançavam pelos caminhos silenciosos, cada passo pesado de uma culpa que parecia carbonizar suas almas e uma esperança que se recusava a morrer. A jovem, com os olhos marejados e a respiração entrecortada, segurava a mão do cocheiro como se ali estivesse sua última âncora de proteção contra o medo que os perseguia. Seus olhos, vermelhos de lágrimas e de noites insone, fitavam a vastidão do horizonte, enquanto a brisa fria do sertão acariciava seu rosto, trazendo uma mistura de alívio e desespero. João, a gente não pode parar. Se eles descobrirem, meu Deus, o que será de nós? Sussurrou, a voz trêmula carregando o peso de sua decisão cruel. João, com o rosto marcado pela preocupação e pelo amor silencioso, virou-se de leve e tentou acalmá-la, passando os dedos pelas madeixas bagunçadas de Sinhazinha. Calma, minha flor. A noite é nossa aliada. A cidade fica longe ainda, mas vamos chegar lá, longe de tudo isso. Você não está mais sozinha. Eu prometo que vou te proteger, até o fim. Seus passos eram firmes, mas seus olhos traíam o nervosismo, enquanto o coração pulsava forte na esperança de que aquela fuga pudesse, de alguma forma, redimir o pecado cometido. A sombra da velha igreja do Pelourinho se apagara na distância, e enquanto atravessavam as ruas desertas e os riachos escuros, o silêncio era cortado apenas pelos suspiros entrecortados de Sinhazinha e pelos murmúrios de uma esperança quase desesperada, numa jornada que prometia ser uma travessia não apenas do espaço, mas também do próprio destino, carregada de segredos, medo e um amor tão profundo que parecia desafiar até mesmo a própria moralidade da época. Cada passo, cada olhar trocado na penumbra, era uma demonstração silenciosa de que, por mais que o peso das ações pesasse sobre seus ombros, eles estavam determinados a reescrever suas vidas no escuro da noite, na esperança de encontrar, além do horizonte, uma liberdade que jamais poderiam obter sob o olhar julgador da sociedade. Ao alcançarem a cidade escondidos entre becos estreitos e sombras densas, Sinhazinha e João se depararam com uma figura que parecia saída de um tempo antigo. Um homem, de cabelos brancos e olhar profundo, sentado em uma cadeira de madeira gasta, junto a uma pequena mesa coberta de papéis amarelados e penas de escrever. Era o velho escrivão, o único que conhecia os segredos mais obscuros da família dela, o confidente silencioso de décadas de intrigas e manipulações. Seus lábios finos se abriram num sorriso quase triste, enquanto observava a jovem com um misto de surpresa e pesar.
Você veio procurar refúgio, minha jovem. Murmurou numa voz arrastada, cheia de histórias não contadas, e em seus olhos havia uma centelha de compreensão que parecia atravessar o tempo. Ele se levantou lentamente, ajustou os óculos de aros grossos e apontou para uma porta escondida por cortinas de tecido grosso. Aqui ninguém irá te encontrar, mas saiba que o preço da liberdade é alto. Sua vida nunca mais será a mesma. Sinhazinha, com o rosto pálido e os olhos avermelhados pelo nervosismo, deu um passo à frente, sua respiração entrecortada. Eu preciso de uma nova identidade. Ela sussurrou com a voz tremendo, enquanto João permanecia ao seu lado, tenso, como se cada segundo pudesse ser o último. O velho escrivão olhou para ela por um instante, como se medisse sua determinação. E então, com um gesto suave, puxou uma gaveta escondida sob a mesa, revelando um estoque de documentos, selos e papéis antigos. Se você aceitar meu conselho, Sinhazinha terá que abandonar tudo o que conhece, incluindo seus sentimentos mais profundos. Aqui você será outra pessoa, alguém que pode escapar do peso da culpa e da vergonha, mas também abrirá mão de sua própria alma. Você está pronta para essa troca? O silêncio se fez pesado, carregado de emoções conflitantes, enquanto ela contemplava tal oferta. Seus olhos tremiam, refletindo a luta interna entre o desejo de liberdade e a memória de sua família, do amor proibido e das noites sem dormir. Com um suspiro que parecia carregar o peso de toda uma vida de repressão, ela assentiu lentamente, assentando-se diante do velho homem, que pegou uma pena e começou a escrever, enquanto o som do vento lá fora parecia sussurrar promessas de um novo começo ou de uma condenação eterna. Assim, naquele instante crucial, Sinhazinha decidiu que, independentemente do que o futuro reservasse, ela se entregaria ao mistério de sua própria transformação, ciente de que seu passado agora estaria enterrado sob camadas de segredos e mentiras, protegida por um velho confidente que talvez fosse o único capaz de ajudá-la a fugir não só da lei, mas também de si mesma. Na penumbra de uma noite carregada de silêncio pesado, Sinhazinha virou-se lentamente para João, com os olhos brilhando de uma mistura de medo e esperança, e perguntou, quase sussurrando: João, me diga a verdade. Por que você realmente quer me ajudar, além de tudo aquilo que prometeu? A sombra de uma árvore próxima se movia com o vento, enquanto ele olhava fixamente para o chão, hesitando antes de responder. Seus lábios se comprimiram por um instante, e então ele ergueu a cabeça, com um olhar carregado de segredos antigos e dores escondidas. Porque eu também tenho os meus fantasmas, Sinhazinha. Você acha que só você sofre com tudo isso? Conheço os segredos mais sujos da sua família, as traquinagens que eles escondem atrás de paredes douradas e promessas vazias, a corrupção, o tráfico de escravos, a manipulação política que manipulava até os mais poderosos por trás de cortinas de fumaça. Sei que esses segredos podem destruir não só eles, mas também a sua chance de uma vida nova, uma liberdade verdadeira. Se esses segredos saírem, seu nome e o meu vão parar no lixo, e nunca mais teremos paz. Mas se você quiser, posso te ajudar a usar essas informações a seu favor, te dar uma chance de escapar dessa prisão social, de virar a página de uma vez por todas. Só que atenção, Sinhazinha. Isso também pode destruir tudo o que você tenta proteger, inclusive a chance de amar alguém de verdade como eu. É uma faca de dois gumes, e você precisa decidir se quer seguir por esse caminho perigoso ou se prefere ficar na sombra de tudo que construiu até aqui. Enquanto ele terminava de falar, João puxou uma pedra do chão, mexendo com ela nervosamente, como quem tenta esconder o peso de um segredo que há muito tempo o atormentava. O ar carregava uma mistura de medo, esperança e uma esperança amarga de libertação, enquanto o silêncio voltava a dominar a noite, roubando suas palavras,
deixando no ar apenas a dúvida de que, naquele instante, Sinhazinha começava a compreender que o que tinha em mãos era uma oportunidade ou uma sentença definitiva e que, talvez, sua decisão pudesse não apenas mudar o seu destino, mas também o de todos ao seu redor. Na penumbra de uma rua estreita e quase deserta, Sinhazinha ajustava discretamente o chapéu de aba larga, observando cautelosamente ao redor. Seus olhos, ainda marcados pela mistura de medo e determinação, piscavam sob a sombra da chamineira que iluminava fracamente as fachadas desgastadas da velha Salvador. Ela vestia roupas simples, um vestido de algodão desbotado, que mal escondia a elegância de seus traços delicados, mas que era suficiente para despistar os olhos curiosos da cidade. Cada passo que dava era calculado, tateando as paredes e os becos silenciosos, enquanto a mão trêmula segurava um pequeno saco cheio de moedas roubadas de um mercado barato, que ela trocava por comida ou por um refúgio temporário. As noites ali eram uma batalha constante contra o medo de ser reconhecida, de ouvir passos apressados se aproximando ou o zumbido de uma voz de polícia ao longe. Preciso sumir daqui antes que descubram quem eu sou de verdade, murmurou consigo mesma, a voz rouca pelo cansaço e a ansiedade. Quando virou a esquina, deparou-se com um homem de fisionomia austera, trajando um casaco surrado e uma expressão de olhares perscrutadores. Era um conhecido, um velho conhecido de João, que sempre tinha uma mensagem ou uma ajuda escondida na palma da mão. Ela se aproximou devagar, tentando não demonstrar a agitação interna. Ainda não consigo sair da cidade sem deixar rastros. João! O medo é como uma sombra que não me larga, sussurrou, apertando o braço do homem. Ele olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos, e respondeu em tom baixo. Já passei por isso, Sinhazinha. Aqui ninguém pode saber quem você foi, ou do que é capaz de esconder. Você precisa de um novo nome, uma nova identidade. Mas lembre-se, toda fuga tem seu preço. Você está preparada para isso? Ela respirou fundo, sentindo o coração disparar, enquanto suas mãos suavam frio. Se eu ficar, morro de vergonha, de medo, de tudo. Preciso ir além. Preciso desaparecer, mesmo que isso signifique apagar tudo o que vivi até aqui. Meu amor por João, minha culpa, minha história, tudo pode ficar para trás. Só quero uma chance de recomeçar. Nesse instante, uma sirene distante rasgou o silêncio da noite, fazendo-a estremecer. Os passos apressados de alguém vindo na direção deles a fizeram se esconder entre as sombras. O ar pesado de um pressentimento de que a fuga, embora necessária, carregaria ainda mais perigos do que ela imaginava. No fundo, ela sabia que cada decisão tomada ali era como uma linha tênue entre a liberdade definitiva e a condenação eterna. As mãos do homem seguraram firmemente as dela, enquanto ela respirava fundo, preparando-se para o que viria, consciente de que, naquelas ruas silenciosas, cada movimento poderia ser seu último ato de coragem ou de loucura. Na penumbra do pequeno aposento onde se refugiava, Sinhazinha ouviu a porta ranger lentamente. O som quase um sussurro na quietude tensa da noite. Ela se virou, o coração pulsando forte, enquanto a figura que entrou na sua frente parecia carregar o peso de segredos proibidos, envolta em um ar de mistério que parecia envolver a própria sombra. Era o velho confidente, um homem de olhar penetrante e expressão carregada de experiências sombrias, que se aproximou cauteloso, deixando uma pequena mala de couro envelhecido sobre a mesa de jantar vazia. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que cortava o silêncio. Sinhazinha, você não pode imaginar o que descobri, murmurou ele, a voz carregada de urgência e nostalgia. Com mãos trêmulas, ele abriu a mala devagar, revelando
uma pilha de papéis amarelados, cheios de anotações, assinaturas e mapas antigos. Documentos que expuniam, sem sombra de dúvida, a verdadeira extensão do horror que sua própria família escondia sob uma fachada de respeitabilidade. Tráfico de escravos, uso de corrupção para manipular autoridades, fazendas que eram verdadeiras fortunas de sangue. Tudo isso, minha jovem, e muito mais. Você se perguntou se sua vingança foi suficiente, se o que você fez acabou com a verdadeira corrupção? Posso te garantir que o que está aqui é só a ponta do iceberg. Esses papéis revelam que a sua luta, por mais valente que tenha sido, talvez precise de algo mais. Algo radical. Enquanto ele falava, ela sentiu o ar faltar, o corpo arrepiar-se com a revelação, sua mente fervilhando com os detalhes macabros daquele escândalo oculto. Um lampejo de luz fraca atravessou a janela, deixando a sala banhada por um brilho dourado e sombrio ao mesmo tempo, como se o próprio céu estivesse conspirando ao revelar tamanha obscuridade. Seus olhos se arregalaram, e ela, com a voz trêmula, perguntou: "E agora? O que eu faço com tudo isso?" O confidente, com um sorriso triste e um olhar que carregava a ideia de uma verdade que não podia ser ignorada, respondeu: "Se você quer justiça de verdade, sinhazinha, não basta acabar com uma família. É preciso destruir toda a estrutura que ela construiu às custas de sangue e dor. Você tem que decidir se sua vingança será suficiente ou se vai usar esses documentos para provocar uma mudança que ninguém mais ousaria enfrentar." Nesse instante, uma brisa fria entrou pela janela entreaberta, fazendo as cortinas dançarem ao redor deles, como se a própria noite estivesse respirando junto, aguardando a decisão daquela jovem que agora tinha nas mãos o peso de um segredo, maior do que ela mesma pudesse suportar. O som distante de passos abafados ecoava pelo corredor escuro da casa, e no coração de sinhazinha, uma mistura de ansiedade e medo começava a se desenrolar como uma teia apertando seus sentidos. Ela e João estavam escondidos numa sala, de frente um para o outro, a respiração pesada, os olhos fixos na porta prestes a se abrir. A luz trêmula de uma vela projetava sombras dançantes nas paredes, criando uma atmosfera quase etérea, como se o próprio peso do segredo estivesse sufocando cada respiração. Ela segurou a mão dele com força, sentindo o calor da pele dele, enquanto sua voz tremia ao sussurrar: "João, você não entende. Essa ligação que descobri, ela é maior do que imaginava. O tio dele, aquele que você sempre admirou, tem um passado sombrio, envolvido nas mesmas tramas de corrupção da nossa família. Eu não sabia. Eu jurei que te amava. Mas agora tudo virou um labirinto de mentiras. E você, por acaso, sabe alguma coisa? Porque, se for verdade, tudo o que construímos, tudo o que prometemos um ao outro, pode desmoronar com uma simples revelação." Seus dedos entrelaçados tremiam, enquanto as lágrimas ameaçavam escapar. E ele, com um olhar carregado de conflito, tentou esconder a surpresa e a dor, respondendo com uma voz rouca: "Sinhazinha, eu nunca quis te enganar, mas essa ligação familiar dele é mais antiga do que podemos imaginar. Meu pai, seu tio e o dele sempre tiveram uma relação obscura, uma aliança que vem de gerações. Você acha que podemos fugir de tudo isso? Que podemos apagar o passado só porque queremos?" Seus corpos se aproximaram, num abraço tenso, enquanto o silêncio pesado era quebrado pelo ranger de uma porta ao lado, anunciando a presença de alguém que poderia destruir tudo se descobrisse o que estavam escondendo. Nesse instante, sinhazinha sentiu o coração acelerar, percebendo que seu amor por João agora enfrentava uma prova cruel. Até onde ela estaria disposta a ir para proteger esse segredo, mesmo que isso significasse trair aquilo que ela mais queria?
E enquanto o mundo lá fora parecia se fechar, ela sabia que, por trás daquele silêncio carregado de promessas e ameaças, uma nova batalha começava. Uma guerra interna entre o desejo de amar e a obrigação de preservar a verdade, custe o que custar. Na manhã carregada de nuvens cinzentas que parecia esconder a própria vergonha do mundo, Sinhazinha foi conduzida até a praça central de Salvador, um palco de julgamento, onde a moralidade e a hipocrisia se enfrentavam sob os olhares atentos de uma multidão que parecia mais interessada em condenar do que entender. Seus passos, embora firmes, tremiam internamente ao cruzar aquele espaço aberto, enquanto seus olhos buscavam alguma expressão de compaixão ou dúvida nas caras que a cercavam. Vestida com um vestido humilde, feito de tecido simples, ela parecia uma figura frágil diante do peso do que havia feito, ou do que a sociedade alegava que ela havia feito. Ao seu lado, o carrasco esperava, com a corda pronta, enquanto o comandante da polícia, um homem de olhar duro e fala seca, dava a ordem para que ela fosse colocada diante do juiz, que se sentava numa espécie de trono de madeira, com uma expressão seca e fria, como se já tivesse definido seu veredicto antes mesmo de ouvir as palavras finais. Sinhazinha de Albuquerque, você é acusada de envenenar sua própria família, de trair os laços sagrados do sangue e da honra. Anunciou o juiz, sua voz retumbando por toda a praça, enquanto seus olhos fixavam aquela jovem, que, apesar do medo, mantinha uma postura quase desafiadora. A multidão se calou por um instante, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, aguardando a sentença que poderia marcar o fim de uma inocente ou o início de uma condenação impiedosa. "O que tem a dizer por si, menina?" perguntou o juiz, sua voz carregada de sarcasmo, enquanto Sinhazinha, respirando fundo, deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação, refletindo o calvário de uma alma que carregava mais do que os olhos podiam ver. "Eu não sou uma assassina, senhor juiz." Sua voz saiu baixa, mas firme. "Eu envenenei minha família porque não via mais salvação naquele mundo de pressões e mentiras. Eles tinham segredos obscuros, coisas que ninguém queria que soubesse. E eu só quis libertar-me dessa prisão. Não fiz isso por maldade, mas por desespero. E se alguém tem que pagar, que seja quem realmente merece. Quem manipulava tudo por trás das cortinas." A multidão reagiu primeiro com um sussurro de incredulidade, depois com gritos de reprovação, enquanto alguns aldeões cruzavam os braços, outros agitavam os punhos em sinal de condenação. No meio do tumulto, uma voz rasgou o ar, vindo de uma mulher idosa que se aproximou lentamente, com um olhar de compaixão misturado à vergonha. "Vocês que vivem de aparência e moralidade não sabem o peso de uma alma sufocada pelo medo e pela injustiça. Sinhazinha é vítima da própria sociedade que se recusa a enxergar as verdades escondidas nas sombras." O juiz, incomodado com a interferência, tentou interrompê-la, mas ela prosseguiu, apontando para a jovem com o dedo, trêmulo. Se a justiça fosse verdadeira, ela estaria aqui para ser protegida, não condenada. Quem sabe o que vocês fariam se estivessem na mesma situação? Talvez até ajudassem a esconder os segredos mais escuros de suas próprias famílias, os quais vocês preferem fingir que não existem. Sinhazinha sentiu seu coração apertar ao ouvir aquelas palavras, um misto de alívio e medo. A multidão, por sua vez, começou a cochichar, refletindo uma dúvida que até então parecia inexistente. O silêncio voltou a reinar, enquanto o juiz olhava para ela com um semblante indecifrável, ponderando se aquela jovem que, mesmo protegida por sua condição social, carregava uma verdade tão profunda, deveria ser condenada ou libertada. Naquele momento, ela soube que sua batalha não se encerrara ali, que o julgamento público
era apenas uma etapa na longa guerra que travava dentro de si mesma, entre o desejo de justiça, a necessidade de redenção e a esperança silenciosa de um amanhã diferente. No silêncio tenso do julgamento, quando todos esperavam a sentença final, Sinhazinha, com a respiração entrecortada pelo peso da culpa e da esperança, sentiu uma mão trêmula puxar-lhe discretamente a manga do vestido. Seus olhos se encontraram, assustados, com os olhos daquele velho confidente que sempre esteve às sombras, aquele que parecia carregado de segredos antigos e que agora sussurrava uma revelação que poderia mudar tudo. Com um gesto quase imperceptível, ele deslizou um pequeno pedaço de papel enrugado e amarelado entre os dedos dela, escondendo-o sob a saia, enquanto o juiz ajustava a toga e retomava a fala, sua voz grave ecoando pelos muros de pedra da sala de audiências. Assim que o juiz começou a ler a sentença, condenação à prisão perpétua, a condenação de uma inocente vítima da hipocrisia social, Sinhazinha, com o coração disparado, sentiu a mão do confidente apertar-lhe a palma, como um sinal de que o momento de agir tinha chegado. Quando a multidão silenciou por um instante, ela se levantou bruscamente, com a cabeça ardendo de dúvidas e medo, e, quase sem pensar, sacou o papel do bolso do vestido, revelando-o ao juiz e aos espectadores atônitos. Naquele instante, a luz que entrava pelas janelas altas iluminou o papel, revelando uma mensagem escrita à mão. Uma série de nomes, datas, assinatura e um selo que parecia antigo, porém inconfundível. Um símbolo de uma conspiração, política de grande alcance, envolvendo os mais influentes membros da sociedade, desde o prefeito até figuras de poder no governo. Era uma revelação que podia inocentá-la parcialmente, expondo a corrupção e os crimes encobertos pela elite, mas também uma sentença de morte silenciosa se caísse em mãos erradas. Sinhazinha, com a voz trêmula, falou entre lágrimas e determinação. Se me condenarem, ao menos saibam. Há mais por trás dessa história. Os segredos que encobrem a verdadeira face de vocês, homens de máscara, podem destruir tudo. Meu ato foi uma penitência por toda a mentira que nos aprisiona. E esta prova é minha última esperança. Seu olhar se voltou para o juiz, enquanto a sala mergulhava em um silêncio de espanto e medo. A atmosfera carregada, de uma tensão quase sobrenatural. Em um último esforço, ela levantou o papel ao alto, como um grito silencioso que atravessava o véu da hipocrisia, desafiando a todos a escolherem entre a justiça cega ou a verdade libertadora, sabendo que, ao fazer isso, ela estaria colocando sua própria vida em risco, mas também acendendo uma fagulha de esperança naqueles que ainda acreditam na redenção, pela coragem de expor os segredos mais sombrios do poder. Sob o brilho das tochas que tremulavam na praça, o ar pesado carregava o cheiro de fumaça e de emoções reprimidas, enquanto Sinhazinha, de pé diante do pelourinho, segurava firme um pedaço de papel amarelado, suas mãos trêmulas contrastando com a determinação que brilhava nos olhos. Seus cabelos soltos caíam em ondas suaves sobre os ombros, como uma cortina de resistência contra o silêncio opressivo da multidão que se aglomerava ao redor, ansiosa e chocada com o que estava por vir. Com uma voz que cortava o murmúrio, ela começou a falar, os lábios tremendo, mas o olhar firme, como uma lança apontada contra toda a hipocrisia que os cercava. Se me condenarem, ao menos saibam, há mais por trás dessa história. Os segredos que encobrem a verdadeira face de vocês, homens de máscara, podem destruir tudo. Cada palavra parecia uma fagulha que despertava uma chama de revolta na multidão, enquanto suas mãos soltavam lentamente o papel, deixando-o cair ao chão com um som seco, como uma sentença de guerra. Meu ato foi uma penitência por toda a mentira que nos aprisiona, e esta prova é minha última esperança.
Seus olhos marejados buscavam a compreensão de alguém, qualquer um, enquanto ela avançava um passo, quase como um ato de bravura ritual, e ergueu o papel em direção ao juiz, que tentava manter a compostura, mas os dentes cerrados denunciavam a tensão. O silêncio se fez ensurdecedor, uma espécie de espaço onde a moralidade da época parecia se desintegrar, e na face de Sinhazinha, a coragem se fundia ao desespero, numa cena que parecia saída de um sonho sombrio. Ela falou com a voz mais alta, quase um grito abafado. Não sou apenas uma menina rebelde. Sou uma vítima do sistema que vocês mesmos alimentaram, com mentiras e manipulações. Sim, envenenei minha família, mas foi por amor, por liberdade, por justiça. Vocês que vivem na sombra da moralidade hipócrita, que escondem seus próprios pecados atrás de vestes de respeitabilidade, não têm direito de me julgar. Seus ombros tremiam, as lágrimas escapavam e escorriam pelo rosto pálido, enquanto ela fixava cada olhar na multidão, como uma guerreira que enfrentava a própria morte com a esperança de que a verdade pudesse, ao menos, iluminar as trevas daquele momento. Então, com uma força que parecia rasgar o próprio céu, ela repetiu: Se me condenarem, saibam que minhas mãos não tremem mais, porque minha alma libertou-se de vocês e de suas mentiras. Esta é minha última prova de que, às vezes, só a coragem de expor o que é escondido pode transformar uma mentira mortal num ato de redenção. E, num silêncio pesado, ela deixou o papel cair ao chão, como uma última oferenda de verdade e coragem, numa cena que marcaria para sempre a memória de Salvador. Uma história de paixão, traição e resistência que desafiava a própria moral da sociedade de 1855. Com o coração pesado e a respiração ofegante, Sinhazinha deu o último passo na escadaria do palacete. O vestido de seda branco quase se rasgando com um movimento brusco, enquanto seus olhos, cheios de uma determinação quase sobrenatural, varriam a multidão que se aglomerava ao redor do tribunal. Os gritos, as vozes abafadas, o som de passos apressados e o cheiro de pólvora antiga misturavam-se numa sinfonia caótica que parecia querer engolir toda a coragem que ela carregava. Dentro de si, um turbilhão de emoções. Medo, esperança, raiva, um desejo ardente de liberdade. João, ao seu lado, com o rosto marcado pelo suor e pelos sinais de uma luta silenciosa, segurava suas mãos firmemente, como se fosse a última âncora de sua alma. Vamos, Sinhazinha, sussurrou ele com a voz áspera, quase um pedido desesperado. Ela assentiu com um movimento rápido e decidido, enquanto uma lágrima solitária escorria, refletindo a luz tênue do céu crepuscular. No instante exato, ela virou-se para a multidão e, com uma voz que cortou o silêncio como uma lâmina, proclamou: Se me condenarem, saibam que minhas mãos não tremem mais, porque minha alma libertou-se de vocês e de suas mentiras. Esta é minha última prova de que, às vezes, só a coragem de expor o que é escondido pode transformar uma mentira mortal num ato de redenção. E naquele momento, com uma força que parecia rasgar o próprio céu, ela deixou o papel que tinha na mão cair ao chão, como uma oferenda final de verdade, de resistência e de esperança. Sem hesitar, agarrou João pela mão e começou a correr, seus passos acelerados cruzando a praça, enquanto o som de sirenes e gritos de polícia se aproximava como um temporal que ameaçava engolir tudo. No escuro que se formava, eles se jogaram numa pequena embarcação de madeira, uma barcaça antiga, cujas tábuas rangiam com o peso da história e do medo. As velas rasgadas balançavam sob o vento morno, enquanto João, com os olhos fixos na linha do horizonte, sussurrou: Vamos atravessar o rio, Sinhazinha. Por mais que tentem, ninguém vai nos tirar a liberdade agora. A mulher, com o rosto marcado pelo esforço e pela esperança,
Olhou para trás uma última vez, vendo o reflexo da cidade que ela tanto desejava fugir. E então, com um sorriso trêmulo, puxou a trava da embarcação, deixando para trás uma sociedade em estado de choque. Uma sociedade que ainda não tinha entendido que, às vezes, a coragem de uma única pessoa pode desafiar até mesmo os mais antigos pilares da moralidade. Hipócrita. As águas se dividiram lentamente, levando com elas o som das correntes sociais e da opressão, enquanto Sinhazinha e João desapareciam na escuridão, livres, pelo menos por enquanto, de um destino que sempre lhes fora imposto. Nas sombras de uma floresta densa, onde as árvores altas se erguiam como sentinelas silenciosas, Sinhazinha respirava com dificuldade, o coração pulsando forte na garganta, enquanto seus passos ecoavam na terra úmida. A lua, escondida por nuvens dispersas, lançava uma luz fraca e fria, revelando seu rosto marcado pelo cansaço e pelas lágrimas não derramadas. Ela havia deixado para trás o peso esmagador da sociedade, os olhares julgadores, os sussurros que ecoavam na cabeça como uma sentença perpétua. Agora suas mãos tremiam ao tocar o documento que havia roubado da antiga casa. Uma carta escondida entre as roupas que ela carregava, revelando os segredos obscuros da família e a verdade por trás do escândalo. Aqui está a minha chance de renascer, sussurrou, quase como uma prece, enquanto seus olhos fixavam a esperança de uma nova vida. Ela se virou com o corpo cansado e olhou para o horizonte, onde uma pequena cabana de chão de barro e telhas de palha surgia ao longe, o refúgio que ela escolhera para recomeçar. A cada passo sentia o peso dos seus próprios pecados, das lágrimas que não pôde segurar e do medo de ser descoberta, mas também da vontade de ser livre, de escapar de uma prisão que nunca permitira sua alma respirar. Quando finalmente chegou à porta, bateu devagar, quase como se temesse o próprio destino, e uma voz rouca, familiar e acolhedora respondeu do interior. Quem é, Sinhazinha? O que faz aqui sozinha nesse escuro? Ela entrou, fechando a porta com cuidado, e naquele instante, enquanto o silêncio envolvia tudo ao seu redor, Sinhazinha sentiu uma mistura de alívio e tristeza, de esperança e culpa. Sentada na poltrona de madeira com uma xícara de café quente nas mãos, ela pensou na sua decisão de fugir, de abandonar tudo aquilo que sempre a sufocou, e na dura realidade de que, na clandestinidade, cada dia era uma luta contra seus próprios fantasmas. Vou recomeçar do zero, murmurou, olhando para o céu estrelado, sabendo que, por mais que tentasse esconder sua verdadeira história, ela carregava dentro de si as cicatrizes de uma revolta que a fez desafiar o mundo. E, talvez, também a si mesma. Quando a sombra da noite começava a se dissipar, Sinhazinha, com o coração pulsando como um tambor descompassado, ouviu passos suaves se aproximando na varanda de sua cabana, escondida entre as árvores densas da zona rural. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a silhueta familiar que se revelou na penumbra. João, o cocheiro que ela pensara ter perdido para sempre, na confusão daquela fuga desesperada. Com a respiração entrecortada, ela saiu de trás da porta, seus olhos brilhando de esperança e medo, enquanto ele se aproximava lentamente, como se temesse assustá-la mais ainda. Ah, você veio mesmo? Ela sussurrou, quase sem acreditar na sua própria coragem de falar. João estendeu a mão trêmula, passando os dedos pela dela, numa tentativa silenciosa de transmitir tudo o que palavras não poderiam dizer. Vim, Sinhazinha. Não poderia deixar você sozinha nessa jornada, não depois de tudo que passamos. Ela sentiu o calor da sua pele, a força do seu olhar, e numa mistura de alívio e dúvida, segurou a mão dele com força, como se aquilo fosse uma âncora em meio ao mar revolto. Ela deslizou o olhar pelo rosto dele, marcado por linhas de preocupação,
por uma beleza simples que contrastava com a complexidade da sua alma. Eu sabia que não podia te perder de verdade, mesmo que tudo dissesse que era loucura. Ela falou, enquanto seus dedos brincavam com o tecido do casaco dele. João sorriu timidamente, olhos marejados, e puxou-a para um abraço apertado, quase como se quisesse esconder suas lágrimas na curva do pescoço dela. Vamos fugir daqui, sinhazinha, para um lugar onde ninguém possa nos julgar, onde o passado não nos alcance. Ela respirou fundo, sentindo o perfume do mato, o cheiro de esperança misturado à dor antiga. Seus corpos se aproximaram mais, e ela sussurrou com voz trêmula. Não importa o que aconteceu, nem o que eles vão pensar. O que importa é que juntos podemos começar uma vida nova, longe de mentiras, de segredos, de prisões invisíveis. E naquele instante, sob o céu estrelado, os dois selaram uma promessa silenciosa de liberdade. Uma liberdade que custou tudo, mas que, por fim, valia cada segundo de luta, cada lágrima derramada na escuridão. Sob o céu amplo e silencioso, de uma paisagem distante, Sinhazinha de Albuquerque, agora livre das correntes invisíveis que a aprisionaram por anos, senta-se à beira de um rio que reflete as últimas luzes do sol poente, os olhos marejados de uma mistura de alívio e dor. Seu corpo, antes enlaçado às expectativas de uma sociedade opressora, escuta o suave fluxo das águas, como se o próprio mundo sussurrasse que ela venceu aquilo que parecia impossível. Desafiar o escândalo do Pelourinho de 1855, uma vergonha que carregara nos ombros como uma cicatriz indelével. Ela respira fundo, o ar carregado do cheiro de mato, de terra molhada e esperança, enquanto seus dedos trêmulos acariciam uma pequena foto envelhecida, um retrato de sua família que agora jaz no passado, destruída pelo seu ato dramático de rebeldia. No silêncio, uma voz interna lhe diz que tudo valeu a pena, mesmo o preço de sua alma, pois ela finalmente escapara da prisão de convenções, das mentiras que a sufocavam. Com a alma pesada, ela ajusta o chapéu de palha, e ao olhar para o horizonte onde o céu se funde em tons de laranja e roxo, sorri com uma mistura de resignação e esperança. Nunca mais vou deixar que me digam quem eu devo ser. Ela murmura, a voz carregada de uma força silenciosa, enquanto seus olhos encontram o prumo de sua nova jornada. A brisa agita seus cabelos soltos e, num gesto resoluto, ela se levanta, com passos firmes, caminhando para o desconhecido. Uma heroína trágica que, ao desafiar o escândalo, transformou sua dor em símbolo de coragem. Cada movimento seu é uma afirmação de liberdade conquistada não com facilidades, mas com o sacrifício de tudo o que um dia foi sua vida de luxo e submissão. E ali, naquele instante solitário, Sinhazinha contempla a vastidão à sua frente, como uma guerreira que, após derrotar seus próprios fantasmas e os horrores de uma sociedade hipócrita, agora se reconhece como uma mulher que desafiou as próprias fronteiras morais, deixando uma marca indelével de resistência e coragem. Uma verdadeira heroína trágica cujo espírito indomável ecoará nas gerações vindouras.